Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. A paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e envolvam toda a sua família. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Trecho da mensagem Manjares, extraída do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Diante da Perfeição, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Essa foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige que seja de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobre ao conforto doméstico em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém espera que desempenhes ainda hoje o papel de herói na praça pública, mas podes calar, sem detença, a palavra escura ou amargurosa capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios e manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo.
e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens se iniciam de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance agora. E a perfeição ser-nos-á um dia preciosa fonte de bênçãos, descortinando-nos luminoso porvir. Espiritismo em Marcha. Agenda. Continuam abertas as inscrições do 17º Semesp, o Seminário Espírita de Pernambuco, a ser realizado nos dias 29, 30 e 31 de julho. É o evento organizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, lá do Janga Paulista. Ele se dará no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, com o tema Conflitos Existenciais. Presença de grandes expositores do movimento espírita de todo o Brasil. Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossando Klinja e Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Os ingressos, eles se encontram à venda em diversos pontos no Recife. A Banca Espírita na Pracinha do Diário, a Federação Espírita Pernambucana e diversas instituições espíritas da capital. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos, continuação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. O que dele se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender estas proféticas palavras do Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com crédito. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, àquele a cujas mãos venha o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dai-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego
que lhes derdes, como se prestasses conta de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito aquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite, sábados às 3h da tarde. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 764. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Resposta dos Espíritos: tomai cuidado. Muito vos tende enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o? O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, lemos: busque a paz e siga. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Sigamos a Paz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Fonte Viva. E assim ele nos escreve: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situados em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz, ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte,
Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública. Mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do nosso coração. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Vassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos perguntas e respostas com os temas que foram abordados no programa desta manhã. Vamos assim para a primeira questão. Há criaturas que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda vida. O que Emmanuel ensina nesses termos? No livro Vinha de Luz, na mensagem de abertura do programa desta manhã, nós colocamos alguns fragmentos da mensagem titulada Manjares. E é nessa mensagem que Emmanuel, numa linguagem elegante e elevada, coloca para a nossa reflexão. Há criaturas que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser de toda a vida. Emmanuel se refere, usando a expressão a criaturas, de uma forma até irônica, porque na verdade a maioria das pessoas envolvidas pelo materialismo, aonde acreditam que a vida humana se limita ao corpo que ela utiliza, desde o nascer no berço e o terminar da experiência no túmulo, tem ao longo dessa experiência direcionada toda a sua atenção para as satisfações e necessidades do corpo, desde a alimentação, que ele usa a palavra fazem do prato, ao continuismo simplista, que ele se refere à geração de filhos, à vivência plena da sexualidade. E acreditam que, em termos de vida, o aproveitamento máximo dessas circunstâncias representaria o objetivo maior.
Mas aí Emmanuel, nos convidando à reflexão, acrescenta dizendo: trabalham para comer e procriam sem pensar, referindo-se às atitudes inconsequentes ou muitas vezes instintivas que levam a grandes problemas na convivência humana quando se estabelece o clima do desrespeito e do exagero. Então, os objetivos da existência humana vão muito, mas muito além daquilo que se pode viver durante uma rápida passagem pela reencarnação. Na verdade, esses objetivos a que Emmanuel nos chama a atenção precisam e normalmente se desenvolvem da forma programada pelas leis divinas quando o espírito acorda para a realidade espiritual da vida, para os valores da alma, os tesouros ensinados pelo Cristo, que se encontram na aquisição de virtudes e que devem, para todos nós, representarem os cuidados e as conquistas maiores. Então, é usando essa linguagem erudita, ao mesmo tempo poética, que Emmanuel se refere a usar os termos prato e continuismo simplista da espécie. Os objetivos da nossa vida podem e devem ir muito além disso apenas. Vamos assim para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Por que Emmanuel afirma que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor? Ao analisar a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, busque a paz e siga, Emmanuel nos chama a considerar as razões pelas quais a grande maioria da humanidade vivem verdadeiros contrassensos na busca dessa paz. De certo modo, quando ele diz que não existe tranquilidade sem Cristo em nós, é porque é imprescindível, é o pré-requisito para que tenhamos paz, estarmos no esforço do ajustamento com as leis divinas. Quanto mais as nossas atitudes, pensamentos e emoções se estabelecem num clima de respeito às leis de Deus, mais efetivamente estaremos vivendo em paz. E na mensagem ele faz alusão a um engano onde muita gente projeta essa paz na conquista de títulos, de situações, de poder ou de dinheiro, e normalmente, quando usufruem essas possibilidades, se desequilibram. Há um caso, inclusive, na mensagem que ele cita, sobre, por exemplo, o casamento. Ele diz que muitos desejam, face às circunstâncias da vida, realizar-se no casamento. Mas muitas vezes, quando estão no casamento, atrapalham tudo com exigências egoístas e desequilíbrios comportamentais. Por isso, é pré-requisito. Nós só vivenciaremos a paz na medida em que o Evangelho do Cristo
encontre guarida no nosso coração, no nosso entendimento. É esse o sentido que Emmanuel coloca para nós. Vamos ainda para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que asfixia nosso anseio de movimentação para a luz? Na mensagem do livro Nascer e Renascer, no momento de meditação, há uma passagem que se refere a esse entendimento que vamos aqui repetir. Quando Emmanuel diz assim: impedimentos, compromissos e inibições fluem de nosso ontem, asfixiando-nos a cada momento de hoje o anseio de movimentação para a luz. Emmanuel aqui nos convida a refletir nas causas dos conflitos, dos contrassensos, das atitudes que nos permitimos e que muitas vezes chocam com o nosso anseio de luz, sinônimo de equilíbrio, de paz interior. E as causas, ele nos ajuda a identificar, porque elas estão no nosso ontem, referindo-se ao nosso passado encarnatório, e que de lá surgem impedimentos, compromissos e inibições que acabam asfixiando o nosso anseio de movimentação para a luz. Por isso precisamos estar muito atentos na renovação diária dos propósitos de iluminação íntima, de busca do alimento espiritual trazido no Evangelho do Cristo, de aberturas para que, de uma forma constante, os espíritos benfeitores encontrem sintonia em nosso íntimo, nos orientando e nos ajudando na superação desses impedimentos e compromissos estabelecidos no desequilíbrio, no vício, desde encarnações passadas, e que, para serem devidamente superados, precisaremos estar atentos e vigilantes, cuidadosos e zelosos nas criações, nas energias mentais, na nossa ação no dia a dia, nas nossas emoções. Assim, nós estamos chegando ao final do programa Espiritismo em Marcha. Agradecidos a todos pela audiência. Estejam conosco aí todos os domingos, 7h30 da manhã. Divulguem o programa com amigos. O programa Espiritismo em Marcha, aqui na sua Rádio Liberdade, é o nosso encontro todos os domingos, 7h30. Um grande abraço, até o próximo encontro. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.